Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome de Jesus. Eu estou passando por aqui hoje, nesse feriado, para poder responder a dúvida de algumas pessoas que têm deixado aqui para nós sobre o Natal, né? Nós sabemos que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas essa não é a, a curiosidade, porque todo mundo já sabe disso, né? Nós fazemos a data, a conta, a matemática, pela data do nascimento de João Batista, porque João Batista, há uma cronologia do nascimento dele. E quando Maria visita Isabel, Isabel já está grávida de 6 meses. E a partir daí, dá para se fazer uma cronologia. Então Jesus ele nasce em meados aí, depois do dia 10 de outubro, até no máximo dia 14 ou 15 de outubro. Esse é o máximo do nascimento de Jesus. E porque também era inverno em dezembro em Israel e os pastores não estavam no campo, era frio. Então o rei não ia marcar um recenseamento, uma contagem numa época de frio. O rei estava na sua casa de inverno, como diz as escrituras. Os reis saíam para suas casas de inverno exatamente nesse mês que dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro era comemorado a Saturnália, o dia do Deus Sol. Na verdade, o dia do Deus Sol é o dia 21, 22. Como o dia 25 é o maior dia do ano, é o dia em que o Sol fica mais tempo sobre a Terra, então ele foi adotado como o dia do Deus Sol. E posteriormente a Igreja Católica se apoderou dessa data, incluindo as festas do paganismo dentro da sua festa cristã, da sua tradição cristã. Mas isso é a Igreja Católica e não tem nada a ver com a Igreja Protestante. Passamos pela Reforma de Lutero e na Reforma de Lutero nós não celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. As dúvidas, bispo, eu posso ter árvore de Natal? Não é recomendado que você tenha árvore de Natal, porque essa é uma prática pagã. Acompanha comigo esse texto bíblico aqui no livro do profeta Jeremias. Leia comigo esse texto. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais dos céus, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Veja que o próprio Deus está dizendo: não aprendam, não sigam o caminho que o ímpio faz. Não siga as instruções dos ímpios, nem muito menos faça o que os ímpios fazem. Eles cortam uma árvore do bosque, fixam essas árvores em casa, enfeitam com ouro, com prata. Eles já tinham a árvore, que não era chamada árvore de Natal, era uma festa pagã também, que a Igreja Católica se apoderou. A Igreja Católica se apoderou dessa prática, assim como também da guirlanda, enfim. Nós vamos deixar isso para um outro dia. Mas a recomendação para você, cristão protestante, que você não tenha árvore de Natal, porque a árvore de Natal, ela é um símbolo de uma religiosidade pagã, de um evento pagão. E esse texto que eu quero ler com você agora, a palavra de Deus, ela está dizendo para você ter cuidado
para você não ser aprisionado por ensinos errados. Acompanhe esse texto. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Princípios elementares, princípios de elementos deste mundo, e não em Cristo. Olha que texto maravilhoso. Esse texto está dizendo, cuidado com os ensinos enganosos, porque sempre vai aparecer alguém com uma teologia básica ou pobre, defendendo que pode. Não importa a data que Jesus nasceu, o importante é que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas nós não encontramos em nenhuma passagem bíblica os discípulos comemorando o nascimento de Jesus. E não encontramos em nenhuma referência da igreja primitiva celebrando o nascimento de Jesus. O que é celebrado é a morte e a ressurreição com a Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Morte e ressurreição é celebrado pela igreja cristã, porque isso era celebrada pela igreja primitiva e pelos apóstolos. Está, inclusive, no Didaquê dos apóstolos, esta celebração da morte e da ressurreição. Mas o nascimento, a data de nascimento, nem era comemorada no passado. Então, às vezes as pessoas vão aparecer e dizer assim, mas não tem um problema, é que a gente está, não importa a data, não importa o dia, nós estamos celebrando Jesus. O texto diz para você, cuidado com esses ensinos falsos. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Você não gostaria que o seu aniversário, por exemplo, fosse celebrado numa data errada. Não tem cabimento para isso. Outra dúvida, bispo, a minha família, ela vai fazer um almoço, eu posso me reunir, almoçar ou jantar com a minha família no dia de Natal? Sim, você pode, você deve. Porque nós somos cristãos aonde nós estivermos. Não é só na nossa casa, nem dentro da igreja, mas aonde nós estivermos, nós vamos representar o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser aquelas pessoas chatas que se isolam do mundo. Nós vamos se assentar ali àquela mesa, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e nós vamos representar o Senhor, porque somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então não há problema nenhum você almoçar ou jantar com a sua família. É como se você chegasse na Páscoa e você não comprasse nenhum ovo de chocolate no mercado. Eu, particularmente, gosto muito de chocolate. E quando tem a Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, eu compro um ovo de chocolate e como. Não porque estou celebrando a Páscoa, mas porque gosto muito de ovos de chocolate. Então, só cuidado com as doutrinas do paganismo. Só cuidado. Eu vou estar lançando agora, no ano de 2026, um livro que vai ter por título O Preço da Chamada. E você vai entender dentro desse livro o por qual razão nós não celebramos as festas que foram incluídas pela Igreja Católica. E por que a Igreja Católica ela incluiu festas do paganismo dentro da sua religião. Se você não sabe, a Igreja Católica ela não nasceu venerando e adorando pessoas que morreram. Mas isso foi incluído, porque eles pegaram essas práticas dos pagãos. Eles pegaram os santos dos pagãos, colocaram dentro da sua religião e perseguiram os pagãos, dizendo que eles eram bruxos e bruxas. E eles mataram e queimaram essas pessoas como sendo bruxo. Então, o Zé Pilintra passou a ter um outro nome dentro da Igreja Católica. Iemanjá passou a ser a Santa Clara. Enfim, nós temos santos como Santo Antônio, que na Igreja Católica é Santo Antônio, dentro do paganismo místico,
ele recebe um outro nome, mas embora são os mesmos santos, as mesmas imagens, as mesmas idolatrias. E as pessoas que foram criadores dessas idolatrias foram queimados, acusados de serem bruxos. Na verdade, para perder o poder apenas daquilo que atraía o povo. E isso foi inserido dentro da Igreja Católica. Assim também é a festa do Deus Sol. Foi inserida no dia 25 de dezembro. O Deus que está no cetro do Papa. Lá, quando o Papa sai na janela, e o Papa se apresenta na janela, lá do palácio, na Praça de São Pedro, ele carrega um cetro na mão, e esse cetro é uma cruz na ponta. Só que não é um Jesus que está ali, é um sol que está naquela cruz. É o sol que está na cruz, é o Deus Sol da Saturnália, do dia 25 de dezembro, do paganismo. Procure buscar conhecimento das Escrituras, não seja enganado. Deus te abençoe. Shalom.